pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar hoje um pouquinho sobre regra de 3, tá? Regra de 3 tanto simples quanto composta. A regra de 3 é quando a gente tem algumas razões, a gente vai aplicar essa regra, e onde um dos valores da razão é uma incógnita, ou seja, substituído pelo x, que é o que a gente vai precisar descobrir. A gente usou, por exemplo, um exemplo de regra de 3 ontem, lá nos triângulos semelhantes, no qual no nosso exemplo a gente não tinha o cateto oposto. Mas a gente pode aplicar a regra de 3 em vários tipos de problema, desde que tenha uma incógnita e várias razões. Um dos exemplos de problema que a gente pode aplicar aí é a porcentagem. Nesse caso, a gente pode aplicar aqui um exemplo de regra de 3 simples com porcentagem. Um exemplo aí, comprei ali um rádio por R$300. Eu comprei esse rádio parcelado. E no total do valor aqui desse rádio, por eu ter pago parcelado, eu paguei 5% a mais do que o valor aqui à vista, que era R$300. Quanto que eu paguei de juros? Quantos reais que eu paguei de juros? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é montar uma tabelinha, onde a gente tem de um lado o preço e do outro lado a gente tem a porcentagem. Então, vai ficar preço embaixo de preço, porcentagem embaixo de porcentagem. Nesse caso, a gente sabe que R$300, que é o valor total do rádio. Como o próprio nome diz, o total equivale sempre a 100%. Então, o R$300 aqui corresponde ao percentual de 100%. A gente tem aqui os 5%, que é o de juros do valor total. Então, a gente vai colocar a porcentagem em cima de porcentagem, embaixo de porcentagem aqui, ó. Então, 5% vai corresponder a quantos reais, né? Qual que é o valor, qual que é o preço de 5% de 300? Então, aqui, ó, a gente tem duas razões. E essas razões são proporcionais, onde 300 corresponde a 100 e algum valor vai corresponder a 5%. Aqui é uma igualdade, tá? Então, através disso, a gente vai aplicar a famosa regra de 3, que é a multiplicação cruzada. Se eu não lembro disso, eu posso fazer aqui uma equação normal. Se você perceber na equação normal, ele já é a regra de 3. Porque aqui, se o x está dividindo o 300, se eu for passar ele para o outro lado, ele vai passar multiplicando o 100. E o 5 aqui que está dividindo o 100, ele vai passar para o outro lado do sinal de igual, multiplicando o 300. Então, a regra de 3 é só uma regrinha, um macete para agilizar esse processo aqui da equação. Então, no lugar de passar 5 por 300, o x lá do outro lado multiplicando o 100, a gente simplesmente multiplica cruzado. Então, aqui eu tenho x vezes 100, que é 100x, que vai ser igual a 300 vezes 5 aqui. Então, 100x, eu vou repetir, porque eu ainda tenho continhas do outro lado para fazer. 300 vezes 5, quanto que vai dar? Vai dar 15.500. Então, agora que eu não tenho mais continha para o lado de cada sinal de igual, eu posso pegar o que está do lado do x aqui e passar para o outro lado dividindo, né? O 100 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu tenho 100, que vai ser igual a 1.500 dividido por 100. Corto os zeros aqui, ó, que dá a mesma coisa. Cortei 2 zeros em cima, corto 2 zeros embaixo. E eu tenho 15 dividido por 1, que nada mais é do que 15 mesmo, tá? Então, 5% de 300 nada mais é do que o próprio 15 reais, tá? Então, através dessa regra de 3, a gente descobriu aí o valor de porcentagem. Então, é simples, você consegue aplicar com tudo isso, qualquer tipo de problema, desde que você tenha uma razão e uma proporção entre os itens da tabela, a gente consegue calcular tranquilamente a regra de 3 simples. Agora vamos falar um pouquinho sobre a regra de 3 composta. Ela é muito semelhante a isso que a gente acabou de ver, com a diferença é que a gente não tem só duas razões, a gente tem
3 ou até mais razões, né? Então, a gente tem como, por exemplo, aqui, um problema do seguinte tipo. Em 8 horas, né? Então, ó, 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões, ó, tá? Já estou montando a tabelinha aqui, se vocês perceberem, ó. Aqui no primeiro a gente tem a hora. Deixa eu colocar aqui. Aqui no segundo a gente tem quantidade de caminhões, né? Vou colocar só caminhões aqui. E aqui no terceiro a gente tem a quantidade de areia, tá? Então, ó, já tá embaixo de embaixo. 8 horas, 5 horas, 20 caminhões. Quantos caminhões são necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia, tá? Então, nesse caso, a gente não consegue simplesmente multiplicar cruzado, porque a gente tem mais de 2 razões. Lembrando que isso aqui é tudo razão onde são proporcionais. 8 por 20 por 160 é proporcional a 5x e 125, tá? É tudo proporcional. Só que aqui a gente precisa analisar se essas razões são direta ou inversamente proporcional. O que é diretamente proporcional? É quando, conforme a gente aumenta o número, o outro item da tabela ele vai aumentar. Como, por exemplo, aqui, ó, os caminhões. Ou diminuir, tá, gente? Não é só aumentar. Se eu tenho 20 caminhões e para carregar 160 metros cúbicos de areia, se eu for carregar 125 metros cúbicos, eu não vou precisar de menos caminhões? Ou seja, se eu reduzir a areia aqui, eu não vou reduzir a quantidade de caminhões aqui? Então, isso aqui significa que ele é diretamente proporcional. Se eu diminuo, ele diminui. Se eu aumentar, ele vai aumentar aqui. E inversamente proporcional, o que é? É quando, ao invés de... Se aqui eu estou diminuindo, o outro lado ele vai aumentar. Tá? Como é o caso da horas aqui. Ele vai ser inverso à proporção original aqui. Como, por exemplo, da hora aqui. Então, aqui, ó, se eu aumentar a hora de trabalho aqui, eu vou automaticamente reduzir a quantidade de caminhões, porque eu não preciso de 20 caminhões, eu não preciso de 25 caminhões para trabalhar por 8 horas. Aqui diz que 20 caminhões é o suficiente para 160 metros cúbicos, entendeu? Então, se eu reduzir a carga horária, automaticamente eu vou precisar de mais caminhões, certo? Então, ó, se eu reduzir a carga horária, eu vou precisar de mais caminhões para fazer aquela mesma quantidade. Então, isso aqui ele é inversamente proporcional. Se eu estou reduzindo a quantidade de caminhões, eu vou automaticamente aumentar a minha carga horária, entendeu? Então, por isso que a seta vai ficar para cima. Então, visto isso, a gente vai precisar montar agora o esqueminha, onde essa razão do x, ele vai estar do outro lado do sinal de igual. Então, aqui, ó, eu vou começar pela areia aqui, tá? Então, a gente vai ter assim, ó, 160 dividido por 125 vezes, tá? A gente vai fazer uma multiplicação. Aqui, ó, a hora, ele tá inversamente proporcional também à areia. Você tá vendo que a setinha aqui tá para baixo e aqui a setinha tá para cima. Então, quando eu for montar a equaçãozinha com a hora, eu preciso inverter também a posição dessa razão aqui, dessa divisão. Então, eu preciso fazer 5 dividido por 8, tá? Porque ele é inversamente proporcional. E agora, o número de caminhões eu vou colocar depois da igualdade. Então, 20 por x. Então, fazendo isso, a gente vai fazer a continha normal aí. Então, eu tenho aqui, ó, 160 vezes 5, 125 vezes 8. Deixa eu ver, acho que isso aqui tem calculadora. Tem aqui. Vamos calcular aqui que é mais fácil. Então, aqui, ó, no clear, 160 vezes 5 vai me dar 800. 800 dividido por 125 vezes 8.
Clear, 125 vezes 8, que vai dar 1000. Igual a 20 sobre x. Tendo agora duas razões, com igualdade, eu consigo fazer a multiplicação cruzada aqui, certo? Então, eu vou ter 800x. Nossa, deixa eu apagar aqui. Então, eu vou ter aqui o 800x igual a 1000 vezes 20, que vai dar 20.000. Então, aqui, o 800 está multiplicando o x, eu passo para o outro lado dividindo, e dessa forma eu consigo isolar o x. Então, eu vou ter 20.000 dividido por 800. 20.000 dividido por 800 vai dar um valor. 20.000 dividido por 800 vai dar 25. Então, x aqui, ó, vai ser igual a 25. Então, com isso aqui, a gente consegue saber que para 5 horas de trabalho e descarregar 125 metros cúbicos, a gente vai precisar de 25 caminhões. Então, seria essa daqui a resposta. Então, para a regra de 3 composta, primeiro a gente precisa analisar aqui o que é inversamente e o que é diretamente proporcional a razão que tem o x, tá? Tudo isso com relação à razão que tem o x, para depois montar a nossa equação, no qual o que é inversamente proporcional, a gente tem que montar a equação invertida, ó, tá? Eu inverti a equação no que é inversamente proporcional. E no que é diretamente proporcional, a gente mantém a equação, a razão da mesma forma. E faz a continha normal. Então é isso, regra de 3. Não tem muito segredo e a gente usa muito. Então isso aqui é muito válido saber, que a gente usa muito em vários momentos, vários cálculos aí matemáticos. E é isso, até a próxima, gente. Tchau!